Olá, pessoal. Continuaremos nosso estudo de álgebra linear e a gente continua agora na parte de subespaço vetorial. A primeira aula a gente viu espaços vetoriais, né? No começo de álgebra linear, a gente viu a parte de espaços vetoriais e agora a gente vê subespaços vetoriais. Lembrando, um espaço vetorial é um conjunto, né, cujos elementos a gente chama de vetores, munido de uma operação de soma e multiplicação por escalar, né? Aí a gente coloca esse espaço, esse conjunto sobre um corpo, no caso o corpo dos reais ou dos complexos, pode ser qualquer corpo, que satisfaz 8 axiomas, 8 propriedades. Satisfazendo as 8 propriedades, a gente está em um espaço vetorial. E agora a gente vai ver o que é um subespaço vetorial, que pelo nome dá para saber que é um subconjunto do espaço vetorial, né? A priori, definição. Você já viu um espaço vetorial sobre K, K é o corpo, e W um subconjunto de V, então a primeira condição é que tem que ser um subconjunto de V. Dizemos que W é um espaço vetorial de V, então vai ser um espaço vetorial de V quando, né? Quando as seguintes condições forem satisfeitas, né? No caso, a primeira condição é que o vetor nulo tem que estar dentro do subconjunto W, e a operação por escalar por qualquer vetor de W tem que ser um vetor de W, ou seja, ele é fechado em relação à multiplicação por escalar, e que a soma de dois vetores de W tem que estar dentro de W, né? Então, um subespaço vetorial é um conjunto munido das mesmas operações do espaço V, do espaço vetorial V, que satisfaz essas três condições. Em particular, o subespaço vetorial também é um espaço vetorial. Uma observação é, se V é um espaço vetorial sobre R, R é o números reais, então o vetor nulo, como conjunto, ele é um espaço vetorial, né? Ele sozinho ele é um espaço vetorial. Ele satisfaz essas três condições. E o próprio espaço V, que também é um subconjunto de W, ou que também é um subconjunto de V, também é um espaço vetorial. Esses dois espaços vetoriais são chamados de espaços vetoriais triviais, né? Triviais porque eles são imediatos, né? Imediatos sem encontrar. E para todo espaço, a gente tem pelo menos esses dois espaços vetoriais. Por exemplo, seja W, conjunto x0 com x real, um subconjunto de R2, lembrando que R2 é um espaço vetorial, a gente viu que Rn é um espaço vetorial, então R2 em particular também é. Mostraremos que W é um subespaço de R2. O que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar que satisfaz as três condições. A primeira condição é que o vetor nulo está dentro do W. De fato, né? O vetor nulo do R2 é o 0, 0. É o 0, 0. E o 0, 0 ele está contido em W, né? Pois, aí eu tenho que justificar, né? Pois, como é os elementos de W? É da forma x0 com 0 dentro do real, né? Então, o 0, 0 dentro de W, pois a primeira entrada, no caso 0, né, está dentro do conjunto dos números reais. Pode ser assim, né? Ou a gente pode justificar assim, ó. É, basta fazer x igual a 0 do conjunto W, né? Então a gente tem o 0, 0. A segunda condição é que a multiplicação por um escalar tem que estar dentro do conjunto. Então você considera, ó, dado, você pega um vetor, pegar um Wzinho dentro do conjunto W e um lambda real. Então você vai ter o quê? Você vai ter que esse Wzinho é da forma, vamos dizer, A0. Daí, ó, você tem que verificar que lambda W está dentro do conjunto W. Quem é lambda W? É lambda A0. Isso aqui vai ser lambda A, lambda 0. Lambda 0 resulta em 0, multiplicação de dois números reais. Então, lambda A, 0. Isso aqui está dentro de W, por quê? Pois a primeira entrada é real.
pois lambda A é um número real. Por quê? Você tem que entender o que diz o conjunto. O conjunto ele diz o quê? É o conjunto formado por todos os paraordenados x0, tal que x é real. Então, todos os números reais aqui, ó, se for real, então está dentro do conjunto W. Se qualquer número estiver na primeira coordenada e na segunda sendo zero, então a gente está nos números reais. Então, como lambda A é real, então está dentro de W. Aí a gente olha a terceira condição, né? Você considera W1 igual a A0 e W2 igual a B0 em W. Aí você soma os dois, W1 mais W2 vai ficar A0 mais B0. Aí como é que eu somo dois vetores no R2? É o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Então você vai ter A mais B e zero. Então isso aqui está dentro de W, porque a soma de A mais B, que é um número real, que A é real e B é real, então esse ponto vai estar dentro de W, né? Já que A mais B é real. A mais B é um número real. Então a gente verificou realmente que W é subespaço de V. Aí a gente tem outro exemplo, né? Verifique o conjunto W, agora é 1 y, com y real, não é um subespaço vetorial de V, né? Vamos aqui, ó. Por definição de espaço vetorial, o W, subconjunto de V, será um espaço vetorial de V, um subespaço vetorial, se satisfazer as três condições. E não será subespaço vetorial quando falhar pelo menos uma das condições. Então, pelo menos uma das condições falhar, não será subespaço vetorial. Então, basta a gente verificar nesse exemplo aqui que falha uma das condições. A primeira condição que falha é a do zero, né? O zero, no caso o zero que eu falo aqui, é, é o vetor nulo. O vetor nulo ele não pertence a W, né? Pois a primeira entrada não é 1. Você tem que ter a primeira entrada igual a 1. Aqui, ó, são os elementos 1y com y real. Aqui estão todos os pontos em que a primeira entrada é igual a 1, né? Então, pois 0, 0 é diferente dos pontos 1y com y real, né? Ou melhor, para todo y real. Ou poderia escrever ainda melhor, qualquer que seja o y real, né? Y real. Então não existe nenhum y que faz essa igualdade existir, né? Então já quebra a primeira condição. A segunda também não satisfaz, né? Porque aqui, ó, a segunda condição também não satisfaz. Porque se você pegar um lambda e multiplicar por um vetor que está em W, digamos, pegar um y mesmo, vai ficar lambda y, né? Espera aí, lambda y. Isso aqui só pertence a W se somente se lambda for igual a 1. Só que tem que valer para qual do lambda, né? Então isso aqui não pertence a W para lambda diferente de 1, né? Diferente de 1. E a terceira condição também não é satisfeita, né? Não é satisfeita nenhuma. 1, 1 y mais 1, vou pegar 1b, dois pontos de W. Então, isso aqui vai dar 2 y mais b. Isso aqui não pertence a W, né? Então, a gente precisava verificar só uma, mas só uma maneira de ver que não satisfaz é nenhuma. Então, qualquer um desses itens justifica que não é espaço vetorial.
Aí agora a gente tem esse exemplo, né? Seja ver o conjunto das matrizes quadradas em R e U, é, todas as matrizes, né, quadradas em R, tal que ela é igual à sua transposta, né? Mostra que U é um subespaço vetorial de V, né? Eu acho que diz aqui que ela é simétrica quando ela é igual à sua transposta. O nome que ela ganha é simétrica. É o conjunto das matrizes em que, quando você faz a transposta, ela permanece a mesma. Lembrando que a transposta de uma matriz é você trocar a linha por coluna, né? Certo. Você tem uma matriz aqui, você tem as linhas, aí você faz a transposta dela, isso aqui é igual você trocar por coluna. Se aqui for era 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí vai ser o quê? 5, 7, 9. O que era a primeira coluna passa a ser a primeira linha, e o que era a primeira linha passa a ser a primeira coluna. 6, 8 e 10. É isso? Aí eu peguei, fiz esse risco, certo? Então é isso, transporte de matriz. Aí o que que a gente vai fazer? A gente pode fazer usando a ideia realmente de transporte de matriz, dá certo, mas a gente vai usar já as propriedades transpostas. Transposta tem algumas propriedades, né? Então, a gente não precisa abrir a matriz em forma n por n, né? Matriz quadrada. Então, a gente verifica ó, que a matriz nula quadrada, ela pertence ao conjunto U, né? Pois, pois se você trocar a linha por coluna da matriz nula é o vetor nulo do espaço vetorial das matrizes quadradas. Se você trocar a linha por coluna na matriz nula, ela permanece do mesmo jeito, porque a transposta, o tzinho em cima, é igual a ela mesma. Aí a segunda condição é a gente tem que verificar que um lambda vezes uma matriz ela permanece, né? Permanece no conjunto. Então, dada uma matriz A dentro de U e lambda real, a gente tem o quê? Como A pertence a U, o que acontece com A? Ele satisfaz as condições do conjunto, né? Olha aqui, ó. Ele é igual à sua transposta. Temos que A é igual a transposta, né? Daí, a gente vai ter o quê? Eu quero verificar que lambda A pertence a U. Então, eu tenho que verificar que lambda A transposta é igual a lambda A. Se eu conseguir argumentar isso, então eu verifico que lambda A é igual não, pertence a U. Então, vamos lá. Ó. Lambda A transposta. Aí a gente usa a propriedade de transposta, que diz o quê? Se você multiplicar uma matriz, a transposta de uma multiplicação de um número por uma matriz, você conserva o número e fica somente a transposta da matriz, né? Então é exatamente o que a gente quer. Só que quem é a transposta de A? Como A pertence a U, então a transposta de A é o próprio A. Fica lambda vezes A. Então a gente verificou que a transposta de lambda A é igual a lambda vezes A. Né? Então isso implica que lambda A pertence a U, que é o que a gente queria. Aí a terceira condição, né? Só generalizando, para você verificar, né, que um vetor pertence a um conjunto, isso vale para tudo, para todos os conjuntos, né? Que um elemento pertence a um conjunto, ele tem que satisfazer as condições do conjunto. Então, eu quero verificar que lambda A pertence a U. Então, lambda A tem que satisfazer as condições de U. Quais são as condições de U? Que os vetores, na verdade, são os vetores, que são as matrizes, elas são igual à sua transposta. Então, lambda A é igual à sua transposta. Aqui, ó, lambda A é igual à sua transposta. E vice-versa, né? Aí vamos lá, a terceira condição. Obviamente a gente vai usar da soma, né? Sejam A e B dentro de U. Então, a gente vai ter que A é igual a transposta de A e B é igual a transposta de B. Daí,
a gente vai usar a da soma. A gente tem que verificar que A mais B transposta é igual a A mais B. Só que usando a propriedade que a soma de duas matrizes, você fazendo a transposta, é igual a transposta da primeira matriz mais transposta da segunda matriz. Isso é propriedade de transposta de matriz, né? A gente vê isso acho que é a primeira vez no ensino médio. Só que quem é a transposta de A? O próprio A. Quem é a transposta de B? O próprio B. Então, logo, isso implica o quê? Implica que A mais B está dentro de U, né? Portanto, U é subespaço, né, de V. No caso, o V ali é o conjunto das matrizes de ordem M, R por R. Certo? Pronto. Aí a gente tem esse exercício aqui, ó. Seja V o conjunto das matrizes novamente, né? O conjunto de todas as matrizes quadradas, é o mesmo conjunto do exemplo anterior, com entradas em R, só que agora o subconjunto é o conjunto de todas as matrizes quadradas, tal que a sua matriz, a matriz do conjunto é igual a menos a sua transposta, né? Então, A é igual a menos a transposta de A. Mostra que W é um subespaço de V. Vamos fazer bem ligeiro, que é do mesmo jeito. A matriz nula vai estar dentro de W. Por quê? A matriz nula vai estar dentro do conjunto W. Por quê? Porque a matriz nula transposta é igual a menos ela, né? No caso, a matriz nula é igual a menos a sua transposta, né? Que é zero, menos zero é zero. As entradas são zero, né? Aí fica menos zero, que é zero. Aí agora multiplicação por escalar, sem escrever mesmo. Você lambda A transposta. Aí usa a propriedade anterior, que isso aqui é igual a lambda transposta de A. Só que a transposta de A, como o A está dentro do conjunto W, né? A gente pega A dentro do conjunto W. Então isso aqui vai ser lambda menos A. Não é isso? Lambda menos A. Isso aqui vai ser menos lambda A, né? É. Aí isso aqui implica em quê? Implica, passo menos para o outro lado, né? Que lambda A é igual a menos lambda A transposta. Então, lambda A, que é uma matriz, é igual a menos a sua transposta. Então, lambda A está dentro de U. De U não, no caso é W. Está dentro do conjunto W. Pronto, agora 3. 1, 2, 3. É somar duas, né? Então, A mais B, pegando A e B dentro do conjunto W e fazendo a transposta. A gente viu que isso aqui é A transposta mais B transposta. Só que A transposta, por estar dentro do conjunto A, né, é menos A. Menos A. E B transposta, por estar dentro de B, é menos B. Aí isso aqui implica, sim, só para ficar claro, eu tenho A igual a menos A transposta. Isso quer dizer que A transposta é igual a menos A, viu? É esse aqui que eu estou usando. As duas igualdades valem, né? São equivalentes. Aí, que é só passar multiplicando, né? Eu coloco o menos em evidência, porque o menos aqui é menos 1. Pode ficar assim. Mais B. Aí isso aqui implica que A mais B é igual a menos a transposta de A mais B, né? Logo, A mais B pertence a W. Portanto, W é subespaço, né, de V, que é o vetor das matrizes, é o conjunto das matrizes. Aí a gente tem agora esse outro exercício, né? Considere V como sendo o espaço das funções de R em R, que a gente já viu que são espaço vetorial, viu na aula passada. O espaço das funções de R em R, e o conjunto de todas as funções que satisfaz essa igualdade, né? Isso aqui, como a gente vê em cálculo diferencial,
Isso aqui é uma função par, né? F de menos x é igual a f de x. Mostre que U é um subespaço de V. Então, o conjunto das funções pares é um subespaço vetorial do conjunto das funções, né? O espaço vetorial do espaço vetorial, conjunto de funções. Então, a gente verifica as condições. Primeira condição é verificar se a função nula está aqui, né? Lembrando que a função nula eu coloquei como f0, alguns livros denotam como sendo zero, eu não acho legal porque fica confuso, né? Uma função ser um zero assim, sabe? Pega um x, eleva... não acho legal. É uma função f0 que sai de R em R, que pega um x e eleva em f0 de x, que é a função identicamente nula, ele leva em zero. Todo x que você colocar, a função ela vai ser zero. Ela pega x, é uma função constante igual a zero. F0 ela pertence a U, né? A gente só faz justificar. Por quê? Porque tem que satisfazer as condições de ser par, né? Pertence a 1 por quê? Porque f0 de menos x é igual a zero, que é igual a f0 de x, né? Dos dois lados, você tem zero, f0 aplicado em x ou menos x, toda forma dá zero, porque f0 de qualquer coisa é zero. Na segunda condição, você considera f dentro do conjunto, no caso o conjunto é U, e um lambda real, e verifica se lambda vezes f está dentro do conjunto. Vamos lá, o lambda vezes f, aí você aplica no x para poder fazer as operações, né? Mas nesse caso eu quero verificar o quê? Se está no conjunto U. Conjunto U é menos x igual a f de x. Então eu vou aplicar em menos x, que é para verificar se isso é igual a ele aplicado em x. Então, por definição, que a gente viu na aula passada, isso aqui é lambda vezes a f aplicada no elemento real, né? No número real, no caso aqui menos x. Só que, como eu peguei f dentro de U, então f satisfaz as condições de U, que f de menos x é igual a f de x. Então, isso aqui vai ser igual a lambda f de x. Só que lambda f de x, por definição, isso aqui é lambda, é a função lambda f aplicada em x. Então, isso aqui implica, né, que lambda, a função lambda f aplicada em menos x é igual à função lambda f aplicada em x. Né? Então, ou seja, a função lambda f ela satisfaz as condições de U. Então, isso implica que a função lambda f pertence a U. Quando eu digo a função lambda f, é porque quando você multiplica uma função por um número, você tem uma nova função. 3. Aí considere pegar fg dentro de U. Se fj está dentro de U, quer dizer que f de menos x é igual a f de x, né? E g de menos x é igual a g de x, é isso? Aí você soma as duas para ver se está dentro do conjunto. Soma f mais g, f mais g. Mas como é que a gente soma? Soma aplicando num ponto. Nesse caso, para verificar se está dentro do conjunto, você soma aplicando em menos o ponto. Aí, por definição, isso aqui é a função aplicada no número real, no caso é menos x, mais a outra função aplicada no número real. Como o f está dentro do conjunto, então isso aqui é f de x, e como o g está dentro do conjunto, isso aqui é g de x. Aí usa novamente a definição, f de x mais g de x é a função f mais g aplicada em x. Então, você realmente tem que a função f mais g satisfaz as condições de U. Né? Então, f mais g, por satisfazer as condições de U, está dentro do conjunto U. Portanto, a gente tem um subespaço. U é subespaço vetorial. Não precisa colocar vetorial, não, né? Vetorial de V. Ó, a gente tem esse exercício agora, né? Seja V, espaço das funções, né, de R em R, ainda é o mesmo conjunto. Aí considera U, olha, U é o conjunto que a gente acabou de verificar, que é o espaço vetorial. E agora a gente considera esse W aqui, ó,
W vai ser o conjunto das funções que f de menos x é igual a menos f de x, né? Lembrando que esse é o espaço das funções pares e esse aqui é o conjunto das funções ímpares. Então, ele pede no item I para verificar que W é um subespaço. A gente já verificou que U é um subespaço, então a gente verifica que W. Usa a mesma ideia, né? Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez para a matriz inversa, usa a mesma ideia. A F0, lembrando que a F0 é a função nula, ela pertence a W, pois F0 aplicado em menos x é igual a zero, né? Só que isso aqui pode ser escrito também como menos zero, que é a mesma coisa, que é menos f de x. Então, está satisfeita a primeira condição. A segunda condição você considera um lambda real e um f, uma função em w. Eu não vou escrever, porque a gente já viu parecido, fez parecido a escrita. E você multiplica lambda f aplicado em menos x. Isso aqui tem que dar o quê? Isso aqui tem que dar lambda f menos aqui e x. Tem que dar isso, certo? Tem que argumentar isso. Aí vamos lá, ó. Lambda f aplicado em menos x. Por definição, lambda f é uma função. Isso aqui é lambda f aplicado no número real, no caso menos x. Só que quem é f de menos x? Como a gente já viu, como a gente considerou f no conjunto W, então f de menos x é menos f de x. Então isso aqui fica lambda menos f de x. A gente está com números reais, né? Números reais satisfaz jogo de sinal. Então fica menos lambda f de x. Por definição, isso aqui é a função, depois do menos, é a função lambda f aplicada em x. Então a gente realmente verificou que lambda f aplicada em menos x é menos lambda f aplicada em x. Então isso implica que lambda f está dentro de W. Aí a gente verifica a terceira condição, né? A gente pega uma f e uma g dentro do conjunto W. Aí f e g vai satisfazer essas duas condições. Essa condição aqui, f de menos x vai ser menos f de x. E g de menos x vai ser menos g de x, né? Então você soma as duas e aplica em menos x. Você tem que chegar em quê? Que isso aqui tem que ser menos f mais g de x. Vamos lá. Por definição da soma de duas funções, a função f mais g aplicada em menos x é igual à função f aplicada em menos x mais a função g aplicada em menos x. Como o f está dentro do conjunto, então isso aqui fica menos f de x e a g está dentro do conjunto, isso aqui fica menos g de x. A gente está com números reais, então a gente pode colocar o menos em evidência. F de x mais g de x. Só que, por definição, f de x mais g de x é a função f mais g, só que aplicada em x. Então, a gente verificou que a soma satisfaz as condições do vetor. Então, f satisfaz as condições de W. Então, f mais g está dentro de W, né? Logo, W é subespaço de V, né? Do conjunto das funções de R em R. Aí no item 2 aqui, ó, ele pede o quê? Ele pede para a gente calcular U interseção W, né? U interseção W. Quem é o interseção W? O conjunto U é o conjunto de todas as funções que estão em V, né? São funções, tal que f de menos x é igual a f de x. São as funções pares. O conjunto W é o conjunto de todas as funções f dentro de V, tal que f de menos x é igual a menos f de x. São as funções ímpares, né? Em outras palavras, quais são o conjunto de todas as funções que são pares e ímpares ao mesmo tempo? Para fazer isso, a gente pode verificar um elemento dentro dessa interseção, qual é a característica dele.
Quando a gente faz isso, a gente acha a interseção, porque a interseção vai ser todos os elementos que satisfazem essas duas características ao mesmo tempo, a característica de U e a característica de W. Então, vou pegar aqui, dado um H, pegar uma função H, dentro de U, interseção W, né? Isso implica o quê? Por definição de conjunto, interseção de conjunto. Significa que W pertence a U, W não, H pertence a U e H pertence a W. Se H pertence a U, né? H pertence a U, então isso significa que H menos X é igual a H de X, para todo X real, né? Todo X no domínio, todo X real. E também H pertence a W, quer dizer que H de menos X é igual a menos H de X, para todo X real. E essas duas condições elas estão sendo satisfeitas, né? Só que esse lado aqui, ó, é igual a esse. Então você pode igualar os dois. Então você vai ter o quê? Que h de x é igual a menos h de x para todo x real. Então isso aqui implica, h de x passa somando, fica h de x mais h de x é igual a zero para todo x real. Aí aqui eu estou somando duas funções, né? Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser, então, estou somando duas funções, cada uma aplicada em x. Então pode ser 2 h de x igual a zero, né? Então 2 é um número real, posso dividir por 2, então h de x é igual a zero. Então h de x sendo igual a zero, h é o quê? H é aquela função que pega todo x e eleva em zero. Que função é essa? Logo, h é igual à função f0, donde qual é a característica de U, interseção com W? Só tem aqui dentro a função f0. Lembrando que f0 é a função nula, né? f0 sai de R em R, pega todos os elementos de R e eleva. Então a interseção, e essa função f0, a interseção é igual à função nula. Essa função f0, ela é exatamente o vetor nulo, quando a gente chama as funções de vetores, que na verdade são vetores, já que a gente está no espaço vetorial. Então, a interseção de U com W só resulta no vetor nulo. A gente depois vai ver que isso é um resultado interessante. A interseção de dois subespaços vetorial resultar na interseção nula. Uma das condições para um resultado interessante é esse. A definição que a gente tem em cálculo diferencial integral, né? Seja V o conjunto das matrizes, não, o conjunto das funções, né? X tal que f de x em R tal que f é uma função, mostra que o conjunto W. Nesse caso, o conjunto W ele é o quê? Ele é o conjunto das funções limitadas a um subespaço de V. Então vamos lá, você tem um conjunto das funções, o conjunto entre o conjunto das funções, aquelas que são limitadas, o conjunto formado por todas as funções limitadas é um subespaço vetorial do conjunto das funções, né? Então a gente faz isso usando a mesma ideia. Primeiro a gente verifica que a função nula ela está no conjunto, né? Então f0, a nossa função nula, ela está no conjunto W, né? Pois toda função constante ela é limitada, nesse caso aqui a função ela é constante igual a zero, né? Ela é limitada. Isso aqui é menor, no caso é menor igual, né? Menor ou igual que um k, né? Não vai se justificar, pode colocar para algum k, ao que zero, ou para todo k. Nesse caso vale para todo k, se vale para todo, vale para algum. Tá. Maior ou igual do que zero, pronto. Aí, o item 2 é para a gente verificar que a multiplicação por um número é limitada. Então, sejam lambda real e f uma função em W. Como f é uma função em W, então f de x, deixa eu escrever melhor. Vamos lá. Como f está dentro de W, então existe k
maior ou igual do que zero, esse K é real, maior ou igual do que zero, tal que módulo de f de x é menor ou igual do que k para todo x dentro do conjunto do domínio, né? Conjunto do domínio x. Aí a gente soma não, multiplica por lambda, né? Então, lambda f aplicado em x, por definição, isso é lambda aplicado em x, né? E a gente quer saber se isso é limitado ou não é limitado. Então, a gente pega e tira o módulo aqui, ó, faz o módulo. Faz o módulo, faz o módulo. A gente já viu que o módulo de um número vezes uma função, no caso um vetor, é igual a módulo número vezes o módulo da função, né? Só que por hipótese, esse aqui, ó, é menor ou igual do que k. Então isso aqui fica menor ou igual do que k e o módulo de lambda permanece. Então a gente faz isso aqui igual a um certo K1, vou colocar K1, né? Ou seja, nessas condições, isto é, ó, vou escrever, ó, isto é, né? Existe K1 maior ou igual do que zero, tal que foi isso que aconteceu nessa conta, tal que lambda f aplicado em x é menor ou igual do que K1 para todo x dentro do domínio x, né? Donde se conclui o quê? Que lambda f está dentro de W, tá certo? Então, nessa terceiro item, a gente verifica que a soma de duas funções, pegar aqui f1 e f2 em W, a soma das funções também é limitada, né? Daí, a gente vai ter o quê? Existem K1, K2 maior ou igual do que zero, né? Existe K1 e K2 maior ou igual do que zero, tais que satisfaz as condições de F1 e F2 serem limitadas, ou seja, tais que F1 de x em módulo é menor ou igual do que K1 e F2 x em módulo é menor ou igual do que K2 para todo x dentro do conjunto x, né? Dentro do domínio. As funções, acho que isso é importante, as funções estão todas no mesmo domínio. Sai todas do mesmo domínio, a limitação delas. Aí a gente verifica se a soma dessas duas funções ela é limitada. Você faz f1 mais f2, isso aqui é aplicado em x. Por definição, isso aqui vai ser o quê? f1 de x mais f2 de x, né? A gente tira o módulo aqui, ó, módulo e módulo, né? Aí tem uma coisa que a gente vai usar, que é a desigualdade triangular, né? Aqui eu acho que foi usado, deixa eu só voltar aqui, ó. Aqui foi usado essa igualdade, né? Acho que ela vem da desigualdade, parecido com a desigualdade de Cauchy, mas aqui é um número vezes um vetor, no caso, um número vezes uma função. A gente conserva a função, isso não foi demonstrado, mas será posteriormente em espaço vetorial. Ou foi demonstrado? Foi demonstrado, sim, em vetores, né? Vetores no geral, né? E como a gente tem um número e um vetor, então isso aqui satisfaz. A desigualdade triangular, ela é satisfeita também para vetores, mas não foi demonstrada. Eu acho que aí não foi demonstrada. Mas como f1 e f2 são vetores, porque estão dentro do conjunto das funções e as funções é um espaço vetorial, então isso aqui vale a desigualdade triangular. Então, isso aqui é menor ou igual, a desigualdade triangular, menor ou igual que f1 de x mais f2 de x, né? Só lembrando que a desigualdade triangular, para vetores, ela é bem conhecida, é isso aqui, ó, certo? O mais v em módulo menor ou igual, né? Aí, como o f1 e f2 são vetores, então satisfaz essa desigualdade. Então, a gente tem o quê? Que f1 de x
F1 de x é menor ou igual do que K1. E F2 de x é menor ou igual do que K2. Isso aqui é igual a, vou chamar um de K, né? Isso, ou seja, existe um K, vou colocar o símbolo de existe aqui, existe um K maior ou igual do que zero, tal que o módulo de F1 mais F2, a função soma aplicada no x é menor ou igual do que K para todo x dentro do conjunto x, né? Então a gente verificou que é subespaço. Logo, né, W é subespaço, né, do conjunto V, que é o conjunto das funções. Agora a gente vai ver essa preposição aqui, ó. Preposição diz o seguinte, ó, seja V um espaço vetorial sobre R, U e W subespaço de V, então a interseção dos dois subespaços é um subespaço de V, o item A. E o item B diz, o conjunto U mais W, no caso vai ser o conjunto de todos os elementos U mais W, tal que U está dentro do espaço U e V está dentro, eu escrevi errado aqui, deixa eu só ajeitar aqui, né? U mais W, aqui é W, aqui é W, né? Tal que é U mais W, tal que U está dentro de U e W está dentro de W, né? A soma é o espaço, é um subespaço vetorial de V que a gente denomina como soma de U e W, né? Então, se você tem dois subespaços vetoriais e você faz o conjunto soma, ou seja, todas as combinações de somas de U mais W, em que U está dentro de um espaço U e W está dentro de um espaço W, então esse novo conjunto aqui, formado por toda soma, todas as combinações de somas, é um subespaço vetorial de V, né? Então a gente tem esses dois espaços vetoriais. Isso aqui é geral, né? Todo espaço vetorial que tem dois subespaços vetoriais, você vai ter ainda mais dois com essas duas características, né? A gente estava vendo o quê? A gente estava vendo espaço vetorial e subconjuntos desses espaços vetoriais específicos que são subespaços vetoriais. E agora a gente vê no geral, preposição, que dado um espaço vetorial e dois subespaços no geral, a gente vai ter mais dois subespaços, a interseção e a soma, que cai com grau de importância, tanto a interseção quanto a soma. Vamos fazer? Fazer a interseção e a soma. Como é que eu mostro que a interseção é espaço vetorial? Eu pego um elemento, pego elementos na interseção e verifico as três condições. Então, sejam, vou logo pegar os elementos aqui, ó, sejam. Aqui eu tenho espaço, eu tenho um conjunto gerais, então eu vou pegar x, seja x, y dentro de U interseção W, né? E lambda um número real. O primeiro item, a gente verifica se o zero está em, no caso o vetor nulo está em U interseção W. De fato está, o vetor nulo está em U interseção W, pois a justificativa, pois o zero, no caso o vetor nulo está dentro de U e o vetor nulo está dentro de W. Tá certo? Interseção, que significa estar em U e em W ao mesmo tempo. Né? Por que é que o vetor nulo está em U e está em W? Porque, por hipótese, U e W são subespaços vetoriais. E no subespaço vetorial satisfaz as três condições. E uma delas é que o vetor nulo esteja lá. Segundo caso, vamos multiplicar lambda vezes x. Né? Peguei x dentro de U, interseção W, y dentro de U, interseção W, lambda real. Quero verificar que lambda vezes x está dentro da interseção, né? Só que como x está dentro de U interseção W, a gente tem o quê? Como x está aqui dentro, isso implica que x está dentro de U e x está dentro de W. É isso? X estando dentro de U e U é um subespaço vetorial, né? Tá aqui, ó. Como tá em vírgula. Como U e W são subespaços,
subespaço de V, então o que que acontece? Então, lambda x está dentro de U, que ela é subespaço, e lambda x está dentro de W. Aí isso aqui implica que lambda x está onde? Lambda x está em U interseção W, né? Só abrir um parênteses aqui, ó, para essa ideia de interseção. X está dentro de um conjunto A, interseção B, se somente se x está dentro de A e x está dentro de B. Familiarizar para a ideia de interseção. Um elemento está na interseção se somente se esse elemento está nos dois ao mesmo tempo, né? E lembrando que x está dentro de A união B, se somente se x está dentro de A ou x está dentro de B. Então, o que muda é isso aqui, ó, o ou e o i, certo? União e interseção. Isso faz toda a diferença na hora de fazer as demonstrações. Então, vamos lá. Então, lambda x está dentro da interseção, né? Então, a gente já verificou a segunda condição. A terceira condição, a gente pega x e y dentro da interseção, U interseção W, né? E eu quero verificar que a soma está aí dentro. Como x e y está dentro de U interseção W, isso implica que x e y, vou colocar com vírgula assim, ó, x e y está dentro de U e x e y está dentro de W, né? Mas, o que que acontece? U e W são subespaços vetoriais, mesmo argumento. Ó. Como U e W são subespaços vetoriais de V, então, o que que acontece? Acontece que x mais y vai estar dentro de U. E x mais y vai estar dentro de W. Por definição de interseção, isso acontece o quê? X mais y está dentro de U interseção W. É bem simples a demonstração. A ideia é você saber fazer esses argumentos com a ideia de conjunto, né? Por isso que é importante o estudo de conjuntos. Tá certo? Pronto. Portanto, está verificadas as três condições. Portanto, a interseção U com W é subespaço de V. Né? Agora a gente vai verificar que quem é subespaço, que a soma é subespaço, né? Lembrando, U mais W é combinação de todas as somas que você imaginar. Vamos verificar que a soma é um subespaço vetorial. Deixa eu colocar aqui, ó. É U mais W. É o conjunto de todos os U mais W. Tal que, acho que coloca dentro de V? Não. Tal que U está dentro do subespaço U e W está dentro do subespaço W. Esse é o conjunto em questão. Verificamos isso. Primeiro item. Primeiro item é que o zero está dentro da soma. U mais W. Aí, como é que eu sei que o zero está dentro da soma, né? Para a gente se familiarizar com soma, que vai haver outras demonstrações envolvendo soma. Um número está dentro da soma se ele puder ser escrito como uma soma de dois vetores, vamos dizer assim, tal que um esteja dentro de U e o outro esteja dentro de W. Então, o elemento vai estar dentro desse conjunto se a gente conseguir escrever ele dessa forma. Só que zero pode ser escrito como zero mais zero. Esse zero aqui que eu estou falando é o vetor nulo, né? Em que zero está dentro de U e zero está dentro de W. Pronto. Mais bem argumentado do que isso, não tem como, né? Então, o item 2, lambda x, né? Então, dado um x dentro de U mais W, né? O que que acontece? X é da forma o quê? Vou botar U mais W, em que U está dentro do espaço U, Uzinho, né? O minúsculo, e Wzinho está dentro do espaço W. Aí eu quero verificar que lambda vezes esse sujeito aqui está dentro da soma. Aí lambda vezes x vai ser o quê? Lambda que multiplica U mais W. Aí isso aqui fica lambda U mais
lambda W. Isso aqui está dentro da soma? Está dentro da soma. Por quê? Tem que justificar, né? Pois lambda U está dentro de U é subespaço de V, né? Se não fosse, não saberia. E lambda W está dentro do subespaço W, porque W é subespaço de V. Então está verificado e justificado e multiplicando por lambda continua dentro do espaço, subespaço. Agora 3, né? Aí para 3 a gente vai ter que pegar dois elementos. Então dados x e y dentro da soma, soma é u mais w. Então x tem a cara de uma soma, vou chamar de u1 w1 com u1. Então, vou deixar para colocar no final, então, né? E y também é uma soma, chamada de u2 mais w2, soma de dois subespaços, né? Com u1 e u2 dentro de u e w1, w2 dentro do conjunto W, do espaço W, né? Então a gente pegou dois elementos lá dentro e eles têm essas características. Então vamos somar para ver se continua dentro do conjunto. X mais Y vai ser U1 mais W1 mais U2 mais W2. Só que a gente está aqui dentro de um espaço vetorial V. Esses elementos são no espaço vetorial V. Então a gente pode comutar, associar à vontade. Então vai ficar U1 mais U2 mais W1 mais W2. Ora, isso aqui pertence ao conjunto U mais W. Por quê? Pois a primeira parcela da soma, U1 mais U2, está dentro de U. Porque U1 está dentro de U e U2 está dentro de U. E U é um espaço vetorial. U é subespaço vetorial com, justificando demais, né? U1, U2 dentro de U. Aí, do mesmo jeito, W1, W2 está dentro de W, porque W é subespaço vetorial com W1, W2 dentro de W. A ideia dessa justificativa, dessa clareza, assim, você escrever detalhadamente, é bom para o entendimento, que a gente entende melhor o que está sendo feito. E também para quando a gente voltar e olhar o que foi escrito, ver que ficar melhor de entender, né? Que às vezes a pessoa está entendendo fácil agora porque está estudando, mas depois, quando parar de estudar e voltar para dar uma olhada, aí não está mais estudando o conteúdo, aí começa a pensar por que que isso acontece mesmo. E aí, estando escrito, você já vê de cara, porque é um espaço vetorial. Está dizendo aqui que, como é subespaço vetorial, então a soma ele é fechada em relação à soma. Aí a gente tem esse exemplo aqui, ó. Seja V, o R2, e U, esse conjunto aqui que a gente já viu, né? E W esse conjunto aqui. Aí ele pede no item I mostrar que U e W são subespaços de V, né? No caso de U, a gente já viu que é um espaço vetorial de V, subespaço vetorial de V, né? No caso do R2. Para verificar W é do mesmo jeito, né? Mesma ideia, a gente verifica W. Deixa eu chamar isso aqui de A, B e C para não confundir. A, B e C. Aí, para fazer o A, no caso, o U a gente já verificou. O U foi feito. Foi feito. Aí para W é a mesma ideia. Vamos lá, o W é o quê? O conjunto 0y com y real. Vamos lá, primeiro item. O que que a gente verifica? Que o zero, o vetor nulo, está dentro de W. De fato, né? Porque 0, 0 é igual a 0y para o caso em que y é igual a zero, né?
caso em que y é igual ao número zero. Aí, para o segundo item, a gente pega um lambda. Lambda, aí eu pego um elemento lá dentro, sem escrever muito, né? Lambda y. Lambda y é zero, lambda zero dá zero, lambda y. Isso aqui está dentro de W, por quê? Pois a segunda coordenada é um número real. É zero, primeira coordenada, e a segunda coordenada é um número real. Então, está dentro do conjunto. Aí você agora pega e soma dois elementos. Dois elementos são dessa forma aqui, ó. 0A mais 0, vou pegar aqui 0B. Vou pegar 0Y aqui, porque... Pronto, 0Y. Aí você soma. Como é que eu somo? É 0 mais 0, que dá 0, e Y mais B. Isso aqui está dentro de W, porque, pois, Y mais B é um número real. Então, a ideia é a mesma. A demonstração, a verificação é a mesma de U. Né? Então, são sobre espaço vetorial. No item B, encontra a interseção. Pronto. Agora a gente vai fazer mais devagar. No item B. Bem, encontra a interseção. Para encontrar a interseção, a gente pega um elemento dentro da interseção. Né? Lembrando que U é qual conjunto? É o conjunto da forma x0 com x real. E W é o conjunto 0y com y real. Né? Então, pega um elemento aqui dentro desse conjunto e verifica qual é a característica dele. Então, dado U dentro de U interseção W, o que é que tem que acontecer? U é da forma x, y, né? Aí vamos lá. U pertence a U e U pertence a W. Né? É melhor a gente pegar um V, só para ficar mais bonito. Ó. V, V, V e V. Né? Pegar um V, um Vzinho, um Vzinho, um Vzinho. Pronto. Como o V pertence a U, o que que acontece com o V? A primeira coordenada de V tem que ser igual a zero. Vou pegar aqui, vou escrever primeiro xy. Xy pertence a U e xy pertence a W. Aqui, agora, primeira condição. Como xy pertence a U, então o que que acontece? A segunda coordenada é igual a zero. Então, y é igual a zero. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Xy, né? E y é igual a zero. É um número no R2 com y igual a zero. E agora, como xy pertence a W, eu coloquei igual aqui, ô tristeza. Pertence a W, então xy é um ponto do R2 com... Agora, quem é que acontece? O x é igual a zero. Com x igual a zero. Né? Agora, juntando as duas coisas, eu vou ter o quê? Xy pertence ao R2 com x e y igual a zero. X igual a y igual a zero. Então, isso implica, né, que v igual a xy é igual a 0, 0. Ou seja, a interseção U com W só tem aqui dentro o vetor 0, 0. O que era óbvio, né? Porque se você tem o conjunto U por x0 e o conjunto W por 0y, quando você fizer a interseção, tem que satisfazer as duas condições ao mesmo tempo, né? 0, 0. Isso aqui eu fiz só a escrita da verificação, né? Mas isso aqui acho que é bem claro, né? 0, 0. Para as duas condições ao mesmo tempo. Aí encontre a soma. Então vamos somar aqui. 3. Lembrando que a soma é um espaço vetorial, né? Então a gente encontra a soma somando, né? Então a soma de U mais W, eu vou fazer aqui de uma forma bem intuitiva, é o que? É U mais W, tal que U está dentro do conjunto U e W está dentro do conjunto W. Certo? Numa verificação mais rigorosa, a gente deveria mostrar uma igualdade aqui. Mas vamos fazer dessa forma, né? U mais W, tal que U está dentro de U e W está dentro de W. Quais são os vetores que estão dentro de U, do espaço U? Qual é a característica dele? É da forma x0, não é isso? Então, a gente pode escrever aqui, ó, de uma forma bem grosseira, o vetor aqui U
Vou pegar aqui, é U, da forma x, 0. No caso, x, vou pegar aqui x, y, mais o vetor w, a, b, tal que... Ficou muito legal não, né? Deixa eu mudar a letra aqui. Eu queria fazer um passo antes, mas vamos fazer assim mesmo. Ó, os vetores que estão em U é x, 0. Os vetores que estão em W é 0, y. Tal que o x é real e o y também é real. Certo? Então, você somando esses dois valores aqui, ó, intuitivamente, a gente tem os pontos x e y, tal que x e y é real. Isso aqui dá exatamente o R2, né? Não está muito legal porque eu estou juntando, somando os dois, os dois conjuntos de forma bem intuitiva. Uma verificação que a soma é realmente o R2, né? É verificar por inclusão. O que significa isso? Significa mostrar que U mais W é um subconjunto do R2 e que o R2 é um subconjunto de U mais W. Como a gente vai fazer isso várias vezes, né, vamos se familiarizar. Vamos lá. Primeiro, né? Primeira coisa, mostrar essa inclusão aqui, ó, né? Bota o sinal de igual aqui embaixo, igual aqui embaixo, né? Mostrar que U mais W é um subconjunto de R2, né? Segue, vou só argumentar, segue do fato de U mais W ser subespaço do R2, porque a gente já viu. Ser subespaço de R2. Então, já está feito, né? A gente já tem isso de graça. Agora, a outra inclusão é mostrar que o R2 é um, né? É um subconjunto de U mais W. A gente mostra a igualdade. Então, a gente pega um elemento em R2, dado um elemento no R2, qual é a característica do elemento no R2? X, Y, pertence ao R2. Daí, a gente escreve ele, ó, x, y. Isso aqui é igual a x0 mais 0y. Isso aqui está dentro de u mais w. Isso aqui é bem mais simples e mais correto de verificar. Mais w, né? Pois, por que isso acontece? Pois x0 está dentro de u e 0y está dentro de W. Então, vale a segunda inclusão. Valendo a segunda inclusão, a gente conclui. Logo, U mais W é igual ao R2. Ok? Aí, pergunta, né? A pergunta. Se U e W são subespaços de um espaço vetorial V, então U união W é um subespaço de V? A gente viu se a gente tem dois subespaços de V, a soma é um subespaço e a interseção também. A união é um subespaço de V? Não, né? Não. No geral, não. Se não é no geral, então não é, né? Na matemática, no geral significa todos os casos, não. Existe algum caso particular que sim, mas no geral não, né? No geral, não. Então vamos lá. Exemplo, seja V igual a R2 e U igual a esse conjunto aqui que a gente já viu, né? O conjunto X, x0 e w, 0y. A gente viu que a interseção desses dois subconjuntos é o zero, a origem, no caso, 0, 0, que é um subespaço vetorial do R2, e a gente viu que a soma é o próprio R2, que também é um subespaço vetorial do R2. No caso, são os dois subespaços triviais, né? Triviais. Aí, a união U com W não é um subespaço de R2. A gente vai verificar isso, né? Vamos lá, ó. Primeiro item, a gente tem que o zero, ele não... A gente verifica se ele pertence ou não ao subespaço, né? No caso, o zero, ele pertence à união? Pertence, né? Por quê? Porque o zero está no U e está no W. Então, o zero, zero
pertence a U união com W. Pois o 00 está em U e está em W, né? Então, se estiver pelo menos um dos dois, satisfaz. Mas isso não é suficiente para mostrar que é subespaço, né? Precisa satisfazer as três condições. Na segunda condição, a gente deveria verificar que para qualquer elemento de união W, dois elementos, você somar tem que estar dentro do conjunto união W. Então vamos lá, pegue e tome. Vou pegar dois elementos dentro de união W que não estão que a soma não está na união, né? Então você toma U igual a 1, 0. Isso aqui está na união? Está na união, porque está em U, união W. E pega o V como seno, o V não, o W, é um W, como seno 0, 1. Isso aqui está na união? Está na união, por quê? Porque está em W, né? Se está em pelo menos um dos dois, então está nos dois. Logo, U mais V, no caso U mais Wzinho, é igual a 1, 0, mais 0, 1, que eu tenho um elemento da união mais um elemento da união. Isso aqui dá 1, 1. O ponto 1, 1 está, está na união? Não. Não pertence à união de U, união com W, né? Por quê? Porque a união são todos os pontos, né? x0 junto com 0y. Para ficar bem claro, eu vou representar no R2, né? Aqui, ó. Quando a gente representa no R2, esse aqui é o conjunto U, que é o eixo X, e esse aqui é o conjunto W, que é o eixo Y. Um ponto aqui dentro, vou pegar aqui um ponto 1, 0. 1, 0 pertence a U. A linhazinha horizontal é o conjunto U, essa linhazinha. Um ponto aqui, vou pegar o ponto 0, 1, né, também pertence a W, né, pertence a W, né? Quando você faz a soma dos dois, né, que está na união, você faz a soma dos dois e dá esse ponto aqui, ó. Dá esse ponto aqui, que é o ponto 1, 1. Aí o que que acontece? A união é a linha horizontal junto com a linha vertical, esses dois conjuntos. Enquanto que a soma está resultando aqui, ó, fora das duas linhas. A união é essas duas linhas e a soma está dando fora das duas linhas. Então, esse ponto aqui, ele nem pertence a esse e nem pertence a esse, fazendo com que não seja fechado em relação à soma, o que faz com que não é subespaço. No caso da nossa soma, conjunto soma, você tem o quê? Fazer aqui rapidão. O eixo X, no caso U, aí o W. O que que acontece? O conjunto soma é o conjunto de todos os pontos, né? Aqui é x0 e aqui é 0y. Quando você soma, você consegue esse ponto aqui, ó, xy. Quando você fizer todas as combinações, aí você fecha o plano R2. Por isso que a soma de U mais W, ou W mais U, é o próprio R2, porque quando você soma, você consegue todo o R2. Enquanto que nesse caso aqui, quando você faz a união, você apenas considera agora que o conjunto é a linha horizontal junto com a linha vertical, ou seja, tudo que está aqui em vermelho, né, é a união. E aqui nesse caso aqui, tudo que está no plano R2, todos os pontos do tipo XY, é que é a soma, o espaço vetorial soma. Então, nesse caso aqui, a gente não tem um subespaço vetorial, e nesse caso aqui, a gente tem um espaço vetorial que é fechado em relação às operações, né? Satisfaz as três condições. Então, esse é o exemplo mais claro que tem, né? Você encontra em vários livros de álgebra linear um contra-exemplo de que a união não é um subespaço vetorial e por que não é. A representação do R2, né? Ela é bem mais clara. Pelo menos eu acho, claro.
A gente tem essa preposição aqui, ó. Porque se a união ela não é um espaço vetorial, então acho que seria legal a gente saber quando é que a união será um espaço vetorial. A preposição diz o seguinte, ó, seja V um espaço vetorial sobre R, U e W subespaço de V, então a união ela será um espaço vetorial de V se somente se U é um subconjunto de W ou W é um subconjunto de U. Então o conjunto tem que estar contido no outro, né? Então, o se somente se a gente faz a ida e depois faz a volta. Então a gente vai supor, né, por hipótese, tá aqui, ó, por hipótese. O que que ele está dizendo aqui, ó? Espaço vetorial sobre V, U e V são subespaços de V, então a união é um subespaço de V. Então, por hipótese, U união com W é subespaço de V. E a gente vai mostrar o quê? Mostrar que U está dentro de W ou W está dentro de U. A demonstração é indireta. Vamos suponha, por absurdo, suponha por absurdo que não, né? Significa dizer que U não está dentro do conjunto W. É dizer que existe um elemento, né? E quando você faz U menos W, está diferente do vazio, né? Não, diferente do vazio não. O menos W menos U está diferente do vazio, né? Então suponha por absurdo que U não está dentro do conjunto W e também que W não esteja dentro do conjunto U. A gente chega num absurdo. Supõe isso aqui por absurdo. Isto é, se isso aqui não acontece, o que que acontece? Existe, vou colocar individual aqui, ó, existe U dentro do conjunto U menos W, né? Por quê? Eu estou dizendo que U não pertence a W, então quando eu tirar W de U, vai ter mais alguma coisa, né? Quando eu tirar W de U, vai ter alguma coisa, porque eu estou dizendo que U não está dentro de W, tá certo? Aí, e também existe, poderia ser existe, em colocar os dois, mas eu vou colocar existe. Existe um Wzinho dentro de W menos U, pela segunda suposição, que W não está dentro de U. Então vai existir esses dois aí, ó. Vai existir esses dois, né? Aí nesse caso aqui a gente tem o quê? Se U está dentro de U menos W, então U está dentro de U e U não está dentro de W, né? Por definição de conjunto, né? E nesse segundo caso aqui, ó, W vai estar dentro de W grande e W não pertence a U. Pronto. Foi essa construção aqui para dar certo. Supondo por absurdo. Aí no que segue, eu vou somar esses dois termos, né? Por que eu vou somar, né? Eu vou somar porque U está dentro de U e W está dentro de W, então U e W estão dentro da união, né? E por hipótese, a união é um subespaço. No que segue, o que está aqui, ó, sendo U união com W subespaço de V com U dentro de U, está dentro de U, então está dentro de U união com W, e W dentro de W, está dentro de W, está dentro de U união com W, teremos o quê? Teremos que a soma U mais W tem que estar dentro da união, porque por hipótese a união ela é um subespaço. União W. E a gente chama essa soma aqui de X, né? Porque vai resultar, a soma dos vetores resulta num vetor, a gente chama esse vetor resultante de alguma outra letra, né? Para representá-lo. Pronto. A gente vai ter então dois casos. Todos os dois casos caem em uma contradição. O primeiro caso é que se x está dentro de u, então a gente vai ter o quê? Vai ter que w é igual a x menos u.
Se x está dentro de U, então W é igual a x menos U. Só que x está dentro de U e U está dentro do conjunto do espaço U. Então isso aqui vai estar dentro do subespaço U, porque U é um subespaço. Contradiz a suposição. Contradiz a suposição. Qual é a suposição que ela está sendo contraditória? Que W pertence a W menos U. Está contradizendo, contradizendo W menos U, né? Que W está dentro de U, W menos U. Tá certo? Vamos lá, ó, só recapitulando, né? Voltar aqui para o começo, né? A gente vai mostrar que se U união com W é um subespaço de V, então ou U está dentro de W ou W está dentro de U, né? Subconjunto. Aí suponhamos por absurdo que não, ou seja, que U não está dentro de W e também W não está dentro de U. São dois espaços, não são disjuntos, eles são espaços desse tipo aqui, são dois conjuntos assim, ó. Um não está dentro de outro, né? Isso aqui é U, isso aqui é o W, né? Quando está dentro, ele é assim. Isso aqui é U, isso aqui é W, ou vice-versa. Então vamos supor que não, que aconteça essa situação aqui que eu acabei de apagar, essa última. Então vamos lá, supondo por absurdo que não, né? Então se ele não acontece isso, então existe um U que pertence ao espaço U menos W, né? Ou seja, esse elemento U está no subespaço U e não está no subespaço W. Existe também um Wzinho que pertence a W menos U, ou seja, esse Wzinho pertence ao espaço W e não pertence a U. No que segue, sendo U união com W subespaço de V, com U, Uzinho, dentro de U união W, porque Uzinho está dentro de U, do jeito que foi construído, e Wzinho está dentro de W, então Wzinho está dentro da união, por hipótese, U união com W é subespaço vetorial. Então, vai seguir que a soma vai estar dentro do união com W. Soma dos dois elementos, Uzinho e Wzinho. Aí a gente cai em duas situações, porque esse X aqui, ele tem que cair em algum canto, né? Ou dentro de U ou dentro de W. Certo? Aí se X está dentro de U, né? Então W é igual a X menos U. Só que x dentro de U e U dentro de U, então x menos U vai estar dentro de U, porque U é um subespaço vetorial e ele é fechado em relação à soma. Contradiz a suposição, certo? Contradiz a suposição, né? Sim, uma coisa clara, x tem que estar dentro de U ou dentro de W, porque x está dentro da união, né? Aqui, ó, x está dentro da união, viu? Você poderia pensar, mas x não pode estar fora dos dois, não? Não, não pode, porque x está dentro da união de U com W, né? Aí, nesse caso aqui, a gente tem uma contradição, né? Que é o absurdo, né? Por quê? Porque contradiz o fato de Wzinho estar dentro, estar fora, vamos dizer assim, está fora de U. Aqui, ó, W menos U. Significa que Wzinho está fora de U, né? Isso aqui é a mesma coisa de dizer, né? Que eu já coloquei em parênteses lá em cima. Wzinho está dentro de W e Wzinho está fora de U, né? Aí no caso 2 é a mesma coisa, né? O caso 2 é o que? Se x está dentro de W. Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? Vai ter que o U é igual a x menos Wzinho. Só que o x está dentro de W e Wzinho está dentro de W. Então, isso aqui está dentro de W, contradizendo o fato de U não pertencer, de Uzinho não pertencer a W. Contradiz a hipótese, suposição, e U pertence Uzinho pertence ao conjunto U menos W, né? Ao subespaço U menos W, né? Nesse caso aqui a gente tem o quê? Que U pertence ao espaço U e U não pertence a W, ou seja, U está fora de W. Então, nos dois casos, a gente tem uma contradição. Logo, qual é a conclusão? Né? Portanto, logo,
ou U está dentro de W, ou, né, W está dentro de U, né? Essa demonstração indireta, né? Acho que aqui é a primeira vez que eu faço assim uma demonstração indireta em álgebra linear. É o seguinte, ó, a gente supôs, por absurdo, isso aqui, ó. Chegamos numa contradição. Então, o que vale é o contrário disso. Estou dizendo o quê? Que U não pertence a W e W não pertence a U. Não está contido, né? Não está contido em U. U não está contido em W e W não está contido em U. Como a gente chegou numa contradição, o que vale é o contrário disso. Significa o contrário. É que U está contido em W ou U ou W está contido em U, né? Então a gente supôs o contrário daquilo que a gente quer mostrar. Então a contrapositiva disso, ou seja, a negação disso, melhor, a negação disso é isso aqui, ó. Tá certo? E vice-versa. A negação desse é o primeiro. Então a gente chegou nessa conclusão. Agora a volta, né? A volta. Por hipótese, a volta é mais fácil. Por hipótese, U está dentro de W ou W está dentro de U. Aí a gente verifica que realmente é subespaço. Não tem o que fazer, porque você vai ter dois casos. Ó. Se U está dentro de W, o que que acontece? Então, a união de U com W, quando U está dentro de W, a união de U com W é o quê? É o próprio, né? O próprio W, é o conjunto maior, né? Que é um subespaço de V, que é um espaço de V. Então não tem o que fazer. Aí o segundo caso, se W é um subconjunto de U, então U união com W é igual a quê? Ao conjunto maior, igual a U. E é um subespaço de V também. Então, nos dois casos, a gente tem que a união é um subespaço de V, né? Sim, só para ficar claro, né? A questão de conjunto, a gente tem que se familiarizar com o conjunto. Vou pegar aqui W e U dentro. Conjunto, né? A união é juntar tudo. Então, a união é juntou tudo aqui, ó. Juntou tudo. Então, W união com U é tudo isso. Mas como o U está dentro, então isso aqui é o próprio W. Então, é o conjunto maior. Por isso que eu digo, é o conjunto maior. No caso da interseção, que não é o caso da nossa conversa, mas só para a gente fixar o caso da interseção, imagine isso aqui seja o U, isso aqui seja o W. A interseção é o que? É tudo aquilo que está em U e em W ao mesmo tempo. Então, isso aqui são os únicos pontos que estão em U e em W ao mesmo tempo. Os pontos aqui estão só em W, não estão em U. Mas os pontos aqui dentro estão em U e em W ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a interseção é o conjunto menor, né? Então, é isso que acontece, né? Dá uma revisada em teoria de conjuntos, uma olhada. Aqui familiarizado. Então, a gente para por aqui, né, nessa demonstração, e a gente vai construindo os espaços vetorial. Esse ambiente de espaço vetorial é o ambiente que a gente vai trabalhar em álgebra linear, né? Então, na próxima, a gente vai ver que essa soma aqui, ó, cadê? Tá. Essa soma aqui, desse exemplo, essa soma aqui, é chamada de soma direta. Soma direta porque a interseção ela é o vetor nulo. Né? Então a gente vai ver a definição de soma direta e a gente vai ver alguns exemplos e alguns resultados, né? Soma direta. É importante a gente ter dois subespaços vetorial e, e quando faz a soma dá o espaço geral, né? O espaço grande, no caso aqui o R2. E a interseção é igual ao vetor nulo. Então isso é chamado de soma direta. É importante porque quando a gente está fazendo construção e a gente está dentro do espaço vetorial, a gente pode considerar
é o que a gente chama de complementar. Em termos de conjunto, complementar é aquele que está fora do conjunto e está dentro do conjunto universo, né? Que é o conjunto grande. Complementar. Então, nesse caso, se você tem um espaço vetorial, você, em certa situação, você consegue o complementar, cujo complementar está dentro de um subespaço que é soma direta com o espaço que você está argumentando, né? Trabalhando. Então, você acaba garantindo uma situação para poder desenvolver aquilo que você tem em mente, né? Um resultado, né? Então, esses resultados, eles são muito usados. A gente tem que aprender a fazer e aprender a usar, né? Beleza? Então, na próxima a gente começa soma direta, depois de soma direta, combinação linear. Beleza? Até lá.